Bom, a gente está trabalhando agora com retorno de funções, beleza? A gente tem a função sum, que retorna, retorna 1 mais 1, que nesse caso aqui é 2. E se eu quisesse colocar mais um número aqui, 3, por exemplo? Óbvio que eu poderia colocar aqui n3. E se eu quisesse colocar mais um número aqui, 10? É óbvio que eu poderia colocar n4. Mas e se eu quisesse colocar isso, fazer a somatória dessa sequência? Como que nós faríamos? E o pior, como que eu poderia liberar essa função para um outro desenvolvedor criar, falando para ele que ele deveria toda hora ajustar a função? Isso não existe, né? Então, na programação, a gente pode fazer quase de tudo de forma flexível, criar de fato ali um robozinho que possa fazer algo para a gente. Nesse caso aqui, a função as funções no JavaScript contêm um objeto bastante especial chamado arguments, beleza? Os argumentos, aqui traduzindo para português, é um objeto que ele retorna para a gente todos os parâmetros dessa função, ou seja, todos os argumentos. Eu vou voltar aqui à nossa chamada original e aqui eu vou imprimir na tela só para você entender qual é a anatomia do objeto arguments. Console.log e eu vou colocar aqui os nossos argumentos, tá? Primeiro vamos verificar, dar um type of aqui, ele é do tipo objeto, beleza? Agora a gente vai dar uma olhada nele. Aqui, se a gente perceber, a gente tem a tratativa como se fosse um array, ou seja, apesar de ele ser um objeto, aqui dentro ele tem um iterador, que é uma espécie, podemos dizer assim, de iteração com array. Então ele retorna o índice 0, 1, o índice 1, 1, o índice 2 tem o valor 3, o índice 3 tem o valor 10 e assim sucessivamente. Você entendeu então que tem todos os números que a gente colocou aqui. Então o parâmetro arguments ele é bastante interessante quando a gente tem uma função em que a gente não consegue delimitar todos os argumentos ou parâmetros que irão passar para essa função. Nesse caso aqui a gente pode utilizar esse objeto iterando ele como se fosse um array. Para fazer isso é bastante fácil, como isso se comporta basicamente como um array, a gente pode utilizar o for para interagir. E lembrando que a gente pode utilizar o for com o índice, criando aquela variável i, ou então a gente pode utilizar o for of, que daí ele já faz todo aquele cálculo e percorre isso automaticamente para a gente, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, for, a gente vai declarar uma constante chamada n de number of arguments, beleza? Aqui só para ficar claro que vai retornar aqui como n, eu vou colocar console.log n, ok? E ele vai retornar aqui pra gente 3, 10, 4, 1, 3, ou seja, todos os valores que a gente já tem aqui, beleza? Agora, para a gente poder fazer a somatória, eu vou declarar uma variável let sum, ou vou declarar como res para não fazer confusão com o nome da função, igual a 0. Esse vai ser o primeiro valor da nossa função. Então, res vai ser maior igual a n, ou seja, todo número que vier aqui, eu vou somar e acumular na própria variável, retornando assim o res. Como a gente utiliza esse objeto arguments, a gente não precisa declarar nenhum parâmetro aqui, beleza? Já que eles não são mais necessários. Então, quando a gente for chamar essa função, ela faz já, então, esse for, retornando aqui o res, que seria o número 27. E dessa forma, a gente tem esse objeto, que seria um objeto bastante útil quando nós vamos executar aqui funções em que não sabemos exatamente qual a quantidade de parâmetros, ou colocamos alguns parâmetros aqui, como por exemplo n1, n2, e não sabemos qual os outros parâmetros. Você pode criar funções em que você tem alguns parâmetros, podemos dizer assim, obrigatórios e outros opcionais. Nesse caso aqui, todos são opcionais, porque inclusive eu posso chamar o sum com valor nenhum, que como a variável res já está setada para 0, esse vai ser o resultado dessa primeira chamada.